gluco, na verdade, ela é um apelido carinhoso que eu dei para um ativo que chama polihidroxiácido, gluconolactona. Ela é um ácido, ela é da família dos parras e ela nunca teve muito crédito, porque é uma molécula muito grande e com pouca, digamos assim, comparação, fazendo uma comparação entre ela e o glicólico, que é um dos ácidos mais famosos hoje no mundo inteiro, depois vem o mandélico, ela se tornava um recurso muito fraco, porque o que se pensava em peelings há 25 anos atrás era que o peeling fosse capaz de destruir realmente a camada córnea e aumentasse a permeação de um ativo cosmetológico posterior ao seu uso. E ela nunca foi, digamos assim, usada com o verdadeiro recurso, com a verdadeira identidade que ela tem. Mas em 1996, aproximadamente, teve um autor chamado Lin que começou a acreditar um pouco mais nessa qualidade desse ativo, desse polihidroxiácido, e acaba mostrando pra gente qualidades que a gluco tinha enquanto peeling para ser usada em peles sensíveis, peles atópicas, pele com rosácea, pele com psoríase, que até então, até os anos 2000 aproximadamente, esse tipo de pele não podia fazer peeling. O que me chamou a atenção no peeling de gluco, ao bem da verdade, claro, foi a gluconolactona, mas ainda assim ela não era um objeto de desejo ou um objeto que todo mundo quisesse ter ou todo mundo quisesse usar. E a minha relação com a gluco começou quando eu tive que estudar, por incrível que pareça, um outro ácido, que é o ácido ferrúlico, que é um ácido extremamente antioxidante, protetor de queratinócitos, mas que tem dificuldade de entrar para a pele. E aí o meu orientador, com quem eu sempre estudei doenças de pele, disse para mim: Vone, você vai ter que achar um jeito de auxiliar o ácido ferrúlico a permear na pele. Como o desafio era fazer o ácido ferrúlico permear em peles doentes, em peles atópicas, em peles sensíveis que não podiam receber o ácido glicólico, a gluconolactona foi a opção. Então, o foco naquela época foi realmente fazer a permeação do ácido ferrúlico, e a gluconolactona foi um auxiliar, foi uma forma de eu fazer o ácido ferrúlico permear na pele. É uma história até meio engraçada, é quase como se a gluconolactona tivesse sido um acidente na minha vida. Se eu tinha que arranjar um transportador, um carreador, vamos pensar, um facilitador para o ácido ferrúlico permear na pele, e eu encontrei esse carreador, esse facilitador na gluconolactona, a gluco deveria ser o carro-chefe desse produto, dessa fórmula, vamos pensar assim. A partir do momento que eu juntei a gluconolactona com ácido ferrúlico, eu encontrei uma fórmula boa, efetiva, eficiente, com ação queratolítica e com ação protetiva ao calor. A gente soma a ação anti-inflamatória da gluco e a ação protetiva do ácido ferrúlico. O ácido ferrúlico foi estudado exaustivamente por um autor, onde ele coloca pra gente a seguinte função: os queratinócitos, eles são células ricas em água. Até um determinado ponto, onde eles vão perder essa quantidade de água, vai restar somente 10% do peso de cada queratinócito em água e o restante queratina. E o ferrúlico seria capaz de fazer um invólucro nessas células, protegendo o resto de líquido que tem lá dentro para que o núcleo não sofra tanto com a ação do infravermelho. E aí eu pensei, poxa, mas se eu estou conseguindo colocar o ácido ferrúlico para dentro através desse grande carreador, desse facilitador que é a gluconolactona, por que eu não coloco mais um lá dentro, que seria o ácido elágico, que desde 1985 tem literaturas publicadas sobre a ação anti-oncogênica que ele tem. Eu acho que se eu conseguisse proteger o queratinócito do calor e da oncogenicidade, eu teria uma formulação para mim tida como ideal, e foi isso que aconteceu. O grande desafio na montagem dessa fórmula não era só usar a gluconolactona como um peeling, como um acesso
a pele como um peeling de abertura, né? Mas também seria a possibilidade de se usar essa formulação em peles atópicas, e para isso a gente precisou levantar o pH do peeling, porque a gluconolactona é um ativo que no mundo da cosmetologia a gente explica dessa forma, ela adora estar em pH 3,5 ou abaixo de 3,5. Então a grande dificuldade da tecnologia hoje é manter o pH da gluconolactona em 4,5 para não agredir as peles doentes. E aí esse foi o desafio que a gente conseguiu fazer a estabilização do peeling em pH de 4,5 associado a um ácido elástico, associado ao ácido ferrúrico. Na verdade, esse peeling, como toda e outra qualquer fórmula que eu já criei na vida e que eu ensino nos meus cursos, as fórmulas são abertas. Eu acredito muito no acesso à informação, que o cliente ele tem o direito de saber o que ele está usando, o ativo que ele está usando, a concentração que ele está usando e também o pH, porque ativo, concentração e pH caminham juntos. Então é importante que a gente tenha esse acesso à informação. A fórmula da Gluco é aberta desde o primeiro momento em que ela acabou sendo associada. Praticamente desde 2003, essa fórmula corre o Brasil dentro dos meus cursos. Farmácias do Brasil inteiro são capazes de produzir essa formulação, porque eu nunca escondi os ativos e o pH e as concentrações de cada ativo. Mas assim como a receita de um bolo, eu faço um bolo, você faz a mesma receita, mas você está fazendo em outro forno, você está fazendo com outro tipo de farinha, talvez, um outro tipo de ovo, a fórmula pode sair diferente. A receita é a mesma, mas a maneira de se fazer, por muitas vezes, fica diferente. Não só pela estabilidade da gluconolactona, que tem que estar em 4,5, mas muito também pela influência do ácido elástico. A gluco, como eu já havia falado, ela é um polihidroxiácido, então ela é uma cadeia de várias pontes de açúcar, de glicose, e a glicose, na verdade, na pele humana, no corpo humano, ela se traduz em energia. Então ela é uma grande cadeia de glicose capaz de movimentar o sistema mitocondrial de uma célula. Então ela fornece energia para a célula e ela ainda tem a característica de ser queratolítica. Ela tem também uma habilidade que nenhum outro peeling tem de ser anti-inflamatório. Então, se usar a gluconolactona como peeling, como um agente peeling, né, na concentração de 20%, num pH de 4,5, eu tenho uma ação queratolítica, que é o desmonte das pontes iônicas que unem os corneócitos, mas eu tenho também uma grande ação anti-inflamatória. Eu tenho uma outra habilidade que a gluco tem, que os outros peelings não têm, que é ter a ação antioxidante. Todo peeling, quando toca uma pele, acaba oxidando os lipídios que estão em torno dos corneócitos. A gluco não faz isso. E ela tem mais uma habilidade também que os outros peelings não têm, é que é de atrair os íons água para o local onde ela está sendo aplicada. A pele humana ela é composta de praticamente 4 grandes compostos que representam água para a pele, que é o ácido hialurônico endógeno, sulfato de dermatan, sulfato de queratina e sulfato de condroitina. O local que recebe a gluconolactona faz com que haja uma aproximação imediata desses 4 elementos. Por isso a força hidratante tão grande da gluconolactona. Os outros peelings não têm essa característica. Vamos falar do meu peeling de gluco. Não é somente o sucesso da própria fórmula ou do benefício que a fórmula traz. Isso é uma evolução do profissional que usa o peeling, que trabalha com a cosmetologia em consultório. É uma modificação de pensamento, é uma modificação de conceito do que é a pele. Hoje a gente vê muito mais a pele com o conceito de saúde do que o conceito de estética.
E esse conceito de saúde traz para a gente, no universo dos peelings, uma mobilização muito grande de que a pele não deve ser destruída, a pele deve ser reconstruída. E a Gluco não destrói, ela reconstrói. Eu acho e tenho plena certeza de que a justificativa do sucesso dessa formulação está no conceito da gente estar mudando, da atualização constante dos profissionais brasileiros. O peeling de Gluco, ele tem uma história, eu não posso dizer que exista outra história de um produto, de uma fórmula, que nem que chegue perto da história do peeling de Gluco. O peeling de Gluco é a mesma formulação há mais de 15 anos, nós nunca mudamos a formulação, nós só aperfeiçoamos cada vez mais. Nós começamos muito pequeno, a gente começou manipulação, o Brasil inteiro já manipulou, conheço farmácias do Brasil inteiro que manipulam, e o que aconteceu é que nós resolvemos dar um passo maior. A linha Gluco cresceu em termos de força, em termos de expansão de empresa. Nós tomamos à frente a indústria, passamos a industrializar, mas não só para poder prover esse produto para o território nacional, mas que a gente pudesse também ir para o mercado internacional. Porque hoje, enquanto farmácia de manipulação, eu não poderia mandar o produto para fora do Brasil. Agora, com a permissão da Anvisa, nós obtivemos o registro da Anvisa com risco grau 2, isso é muito importante. Foi muito importante para mim, como profissional, registrar o meu produto como risco grau 2 peeling, porque se ele fosse risco grau 1, ele nunca poderia levar o nome de categoria de risco 2, que são os peelings. E isso foi uma meta que nós tivemos, passamos pela toda a avaliação da Anvisa, todo o controle da Anvisa, tivemos que nos adaptar a normas internacionais de registro para poder ter essa qualidade registrada realmente, não somente dentro do potinho, mas por fora do potinho. O nosso pote também cresceu, nós trabalhávamos com uma produção de 100 gramas por embalagem, subimos para 150 porque o que a gente percebeu, o consumo do produto cresceu demais. Então hoje nós estamos entregando 50% a mais de produto na mesma embalagem para que o profissional fique mais tranquilo e tenha acesso ao produto dentro do seu consultório em inúmeros procedimentos, em inúmeras associações que o peeling de Gluco é capaz de proporcionar. A gente fala tanto em cópias, né? E eu sei que as cópias existem, eu sei que existem outros produtos que se chamam Gluco e é o direito seu de fazer. Principalmente foi um risco que eu corri quando desde o começo da minha carreira eu sempre disse que meus produtos iam ter a fórmula aberta. E mesmo depois de tantos anos eu continuo com as fórmulas abertas. Todos os meus produtos, todos os produtos da linha Gluco têm as suas fórmulas abertas para que o profissional tenha ideia do que ele está usando. E quando a gente fala Gluco original, é muito simples de entender. É a Gluco da Ivone, o que a Ivone supervisiona, é o que a Ivone permite que saia para ser consumido por um profissional. Os outros são imitações. Eu não controlo, eu não sei o que tem dentro, eu não posso afirmar o que tem dentro. Da nossa indústria eu afirmo. Em todos os potinhos tem os 2 olhos da Ivone controlando ali. Se a gente pudesse definir amor, eu acho que a gente definiria uma coisa que não pode sair da vida da gente. E a Gluco é um amor da minha vida, sim.